Todos sejam muito bem-vindos. Nós vamos estar então dando início hoje à nossa transmissão aqui da nossa conferência Pregadores de Bereia. Mais uma vez é uma satisfação a gente poder compartilhar, a gente poder receber aí o ensino da palavra de Deus. Nós estamos dando continuidade a esse estudo que envolve hermenêutica, exegese e o tema sobre cristologia. E hoje nós estamos dando então continuidade. Gostaríamos de orar para que nós possamos dar início então. E agradecer a presença de todos vocês, você que vai estar acompanhando ali pelo YouTube, que você possa compartilhar, que você possa dar o seu like, você possa também fazer os seus comentários. Isso ajuda a gente poder fazer o nosso melhor aqui e que todos possam ser edificados. Vamos orar? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por mais essa noite. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós entendemos da importância que nós temos e precisamos de estudar as Escrituras, de nos aprofundar nos estudos da tua palavra. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Espírito Santo, que nos inspire, nos dê graça para entendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade dentro da tua palavra. Pedimos também pela vida do pastor Fernando e que possamos aqui nessa noite mais uma vez sermos edificados. É isso que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Contigo então, Fernando. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus para o seu coração. Nós estamos então dando continuidade ao tema de cristologia. Na última ministração, nós já adentramos um pouco no assunto, fizemos uma pequena divisão e enfatizamos a importância de nós falarmos sobre a doutrina de Cristo a partir de 3 etapas. Nós falamos sobre a importância de visualizarmos a pré-encarnação de Cristo, como foi a vida do Senhor Jesus antes de se encarnar. Falamos sobre a importância da encarnação e falamos também sobre a divisão da pós-encarnação, que seria a ressurreição de Cristo. Os textos bíblicos, o embasamento que nós teríamos para estudar sobre esse assunto a partir dessas 3 etapas. Então, nós falamos na última ministração um pouco, nas últimas 2 ministrações, nós falamos um pouco sobre a pessoa do Senhor Jesus antes de se encarnar, ou de se tornar homem, porque muitas heresias e muitas dificuldades teológicas surgem a partir do momento que nós examinamos textos sem essa perspectiva. Quando nós examinamos as Escrituras a partir da perspectiva do Senhor Jesus, antes de se tornar um homem, de se encarnar e vir a esse mundo na sua obra redentiva, nós conseguimos ver textos onde as Escrituras afirmam claramente a divindade do Senhor Jesus, mesmo antes de se encarnar, de ser feito um homem. E depois nós começamos, na ministração passada, a examinarmos alguns textos que já se tratam da sua humanidade, da sua encarnação aqui na Terra. E quando nós, então, visualizamos dessa forma as Escrituras, nós passamos a ter uma maior facilidade em entendermos algumas Escrituras, alguns versículos, algumas passagens bíblicas. E depois, no final dessa ministração, nós vamos, então, estar falando um pouco sobre a questão da ressurreição de Cristo após a sua encarnação. Vamos falar um pouco sobre a Trindade e nós, então, estamos nessa caminhada. Na última ministração, nós falamos um pouco sobre algumas teofanias ou cristofanias, ou seja, a aparição de Cristo no Velho Testamento, na pessoa do anjo do Senhor, em algumas situações, como na vida de Melquisedeque. Nós lemos Hebreus capítulo 7 na última ministração e vimos que provavelmente
a pessoa de Melquisedeque foi uma cristofania, ou seja, uma aparição de Cristo para a pessoa de Abraão, como se fosse, então, um sumo sacerdote da cidade de Jerusalém, chamado Melquisedeque, que, na verdade, foi, então, o próprio Senhor Jesus. E vimos também algumas cristofanias, algumas aparições de Cristo no Velho Testamento, e nós, então, a partir de agora, nós vamos então, estar adentrando um pouco mais nesse assunto. Eu pedi para o Gilberto colocar esse texto, esse parágrafo que vocês estão visualizando aí na tela. Na verdade, esse parágrafo, essa visualização, constitui-se no Credo de Nicéia. O Credo de Nicéia foi um dos primeiros concílios ecumênicos que houve na história da Igreja cristã, e ele foi aproximadamente por volta do ano 300 e pouco da idade cristã. Aconteceu na cidade de Nicéia, que ficava próxima a Constantinopla, e foi organizado pelo imperador Constantino. E, na verdade, esse concílio na cidade de Nicéia, ele foi decorrente do aspecto, do fato que, desde os primeiros séculos da Igreja cristã, primeiro século, segundo século, terceiro século, existiram, desde essa época, várias controvérsias em relação à pessoa de Jesus, em relação à sua natureza, em relação à sua divindade, à sua humanidade. E, então, são inumeráveis. Nós poderíamos ficar aqui um bom tempo falando sobre as heresias e as controvérsias que existiram, principalmente em relação à pessoa do Senhor Jesus. E o Concílio de Nicéia ele foi alvo de um cisma tão grande de um presbítero chamado Ário, na cidade de Alexandria, que se levantou para dizer que na concepção dele, Jesus ele não era Deus na acepção da palavra. Ele era como se alguém que tinha sido criado e que estava abaixo da pessoa do Pai. Então, isso se transformou em algo tão sério que foi se propagando por toda a igreja da época, que, na verdade, os bispos e o próprio Constantino, que era um imperador que havia tido uma aparente conversão, se viu na necessidade de fazer, então, uma reunião com os bispos do império, porque ele pensava até na questão da fragmentação do império por causa dessa questão religiosa. Constantino já havia ordenado já o cristianismo como religião oficial do Estado. Então, ele já desenvolvia um papel importante, e ele mesmo patrocinou a vinda dos bispos de várias regiões do Império para que esse concílio acontecesse. Na verdade, foram aproximadamente, mais ou menos, cerca de 300 bispos, ou um pouco mais, que se reuniram na cidade para discutir, então, a controvérsia chamada controvérsia ariana, porque Ário tinha sido, então, um presbítero da cidade de Alexandria, que tinha levantado essa controvérsia a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Então, eles se reuniram, e no final da reunião desse concílio na cidade de Nicéia, foi rechaçado, então, essa heresia ariana, do que dizia que Jesus ele não era Deus, e então, no final, eles redigiram, os bispos que se reuniram na cidade, redigiram esse credo, que se tornou provavelmente o credo mais famoso e mais antigo da cristandade. E aí, então, você tem mais ou menos o que foi o resumo desse credo, e eu gostaria de ler rapidamente para você, para que nós pudéssemos entender como que, desde o início da idade cristã, muitas controvérsias, muitas heresias foram surgindo, e foram surgindo também verdadeiros apologetas e verdadeiros guerreiros da fé para defender, então, as heresias. E, então, esse credo de Nicéia ele foi redigido no final, como você está vendo aí na tela.
foi escrito que o documento final que os bispos redigiram tem essa leitura que nós vamos fazer agora. Está escrito: cremos em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado como unigênito do Pai. Agora, preste atenção, que interessante, nós estamos falando sobre cristologia, nessa redação, aliás, do texto, eles já então tiveram que colocar a palavra gerado como unigênito do Pai, ou seja, já mostrando que Jesus não foi criado, ele foi gerado. Então, depois das próximas ministrações, nós vamos falar um pouco sobre essa diferença, mas já colocando já a ênfase sobre a divindade do Senhor Jesus. Porque toda a controvérsia ela partiu do ponto que o questionamento de Jesus como alguém que tinha sido criado, como um ser criado abaixo do Pai, que não era divino. Então, desde o início então, do credo, eles já começam já a afirmar a questão da divindade do Senhor Jesus. Aí eles continuam, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz. Então, uma ênfase muito forte sobre a divindade do Senhor Jesus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não feito. Por quê? Existe uma diferença entre ser criado e entre ser gerado. O significado de ser gerado, no grego, tem um significado de alguém que tem a mesma substância do Pai. É diferente de ser criado. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Na próxima ministração, nós vamos falar um pouco mais sobre os textos gregos para essa palavra, mas, a princípio, hoje, nós só vamos estar lendo o texto e enfatizando alguns pontos. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai, mediante o qual todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, que para nós humanos e para nossa salvação desceu e se fez carne, se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e virá para julgar os vivos e os mortos. E no Espírito Santo, aos que dizem, pois, que houve quando o Filho de Deus não existia, aqui agora os bispos já estão fazendo uma referência às questões heréticas, que o Filho de Deus não existia e que antes de ser concebido não existia, que isso fazia parte muito forte da controvérsia, e que foi feito das coisas que não são, ou que foi formado de outra substância ou essência, ou que é uma criatura, que foi a grande controvérsia diária, ou que é mutável ou variável, a estes a Igreja Católica anatematiza, ou seja, é algo maldito. A palavra anátema significa isso. Então, uma posição muito forte da Igreja, ao ponto depois que quem não creu, Ário continuou não crendo nesse credo, ele não assinou, eles foram como que excomungados, foram exilados, e isso aqui se tornou, então, o primeiro credo da Igreja Católica. Lembrando que Igreja Católica significa Igreja Universal, o termo católico, ou segundo um todo. Então, na verdade, essa foi a primeira redação de um credo ecumênico que debateu de uma maneira muito séria essa questão, então, da divindade acerca do Senhor Jesus. Se nós estudarmos o chamado período da patrística, que nós já falamos aqui em vídeos anteriores, primeiro, segundo, terceiro século, vocês vão ver vários expoentes, várias pessoas que lançaram, então, controvérsias e heresias em relação à pessoa do Senhor Jesus. Então, a pessoa do Senhor Jesus, em relação à sua divindade, em relação à sua natureza, foram vários e vários personagens que levantaram pontos controversos
e heresias em relação à pessoa do Senhor Jesus. Então, eu quero mostrar, então, a partir de agora, o quanto é importante nós entendermos sobre a questão da divindade do Senhor Jesus, porque isso é um ponto dogmático da fé cristã. Isso é um dogma, isso é uma premissa que é radical, que é absoluta. Quando nós falamos, então, sobre a divindade do Senhor Jesus, nós estamos falando de 2.000 anos de história. E aí, o que acontece? Nós temos que entender que nesses 2.000 anos de história, muitas pessoas, muitos personagens, como Atanásio foi um presbítero também, que defendeu veemente a questão da divindade do Senhor Jesus nesse concílio de Nicéia. Então, Atanásio foi um verdadeiro gigante, um verdadeiro apologista, e muitas pessoas, durante a história da Igreja, deram as suas próprias vidas para que a fé cristã ortodoxa, a fé genuína, fosse mantida sem nenhum tipo de desvio doutrinário sério. Então, quando nós estamos falando sobre a questão da divindade do Senhor Jesus, sobre a Trindade, o fato de o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, é Deus, o Senhor Jesus é Deus, da mesma substância, e o Espírito Santo é Deus, nós estamos falando de um dogma fundamental da chamada fé cristã. Então, isso é algo que nós consideramos como que algo absoluto, como algo que há 2.000 anos que todos os pais da Igreja, os apóstolos, afirmam isso com muita propriedade. E até mesmo antes de entrar hoje em alguns textos chaves para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu me lembro que há muitos anos atrás, no início da minha vida cristã, eu me deparei em algumas oportunidades com algum tipo de confronto com pessoas da nossa época hoje, que são chamados testemunhas de Jeová, que, na verdade, são discípulos diários dessa época do início do Concílio de Nicéia, do início da era cristã. Porque os testemunhas de Jeová hoje, a despeito de outras seitas, eles são considerados seitas porque eles não creem na divindade do Senhor Jesus. Eles não creem na divindade do Espírito Santo. Para eles, o Espírito Santo é uma força. Ele não é Deus, é a força ativa de Deus. Então, isso é um ponto doutrinário muito forte. Isso é um dogma da fé cristã. Então, por isso que a gente pode afirmar que qualquer pessoa, qualquer religião que se levanta colocando em xeque esse ponto doutrinário, os verdadeiros, os teólogos ortodoxos, os pais da igreja, os apóstolos, e todos os cristãos, teólogos sérios, eles se posicionam e consideram qualquer pessoa ou qualquer igreja ou denominação que compromete, que se coloca contra essa postura e esse dogma da fé cristã, que é a Trindade, então a pessoa é chamada de herege, é chamada de uma seita. Por quê? Porque nós entendemos que a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho, do Espírito Santo serem Deus, é uma doutrina muito clara nas Escrituras e é algo que é muito absoluto, que é muito radical, que é um dogma, uma verdade que não pode ser torcida. Então, como eu disse, eu me lembro que há anos atrás, então há muitos anos atrás, no início da minha fé cristã, em algumas abordagens com pessoas que seguem a Igreja de Testemunha de Jeová, muitas vezes o que é nos apresentado nesse confronto? Muitas vezes a Igreja de Testemunha de Jeová tem a sua própria tradução da Bíblia, e quando você vai para João 1:1, que é um dos versículos mais clássicos, mais categóricos em relação à divindade do Senhor Jesus,
Porque está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, quando você é confrontado com as testemunhas de Jeová, eles te apresentam a tradução da Torre de Vigia, é uma tradução especial que eles fizeram, e na tradução deles eles colocam, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, ou então e o verbo era Deus com letra minúscula, porque eles são seguidores diários, para você ver que como as coisas, na verdade, são antigas. Na verdade, Charles Russell, que é o fundador da Testemunha de Jeová, ele não fez nada novo. Ele só pegou desde a época diário, desde a época do Concílio de Nicéia. E ele, então, enfatizou isso e trouxe isso para agora, para os nossos tempos, que não é uma coisa recente, e enfatiza isso, ensina isso. E eles têm os seus argumentos. E, para eles também, o Espírito Santo não é Deus. Então, a Bíblia é muito clara sobre o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como um ser pessoal, um ser também que tem emoções, que é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Isso está muito claro nas Escrituras. Ele não é uma força, porque a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito Santo, que nós podemos resistir ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem atributos pessoais como Jesus tem e como o Pai tem. Assim como o Senhor Jesus, mesmo na sua humanidade, e aí nós estamos enfatizando que ele, na sua humanidade, ele foi 100% Deus e ele foi 100% homem, mas ele expressou emoções, assim também o Espírito Santo, assim também o Pai. Então, para eles, para os testemunhos de Jeová, o Espírito Santo é uma força, mas ele não é uma força, ele é Deus, ele tem emoções como um ser pessoal. E aí, o que eu quero dizer é que, muitas vezes, nesses confrontos, eu me lembro que eu tinha dificuldade de ir para as Escrituras e encontrar outras passagens bíblicas que enfatizam a divindade de Jesus. Então, eu me lembro que, em alguns desses confrontos, em alguns momentos de evangelização que eu tive com essas pessoas, que a gente deve o respeito e todo tipo de consideração. Não estou aqui também fazendo nenhum tipo de situação de como que eu poderia dizer, de ter algum tipo de animosidade, mas no sentido doutrinário, porque a Bíblia é muito, muito séria, porque Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, que se alguém anunciar um outro evangelho que vá além do que eles haviam pregado, que fosse anátema, porque são verdades que são intocáveis, como nós dissemos, são dogmas, são coisas que são absolutas, e que, durante 2000 anos da história da Igreja, tem sido, então, defendido de uma maneira muito veemente por todos os pais da Igreja e por todos os chamados apologetas, que são as pessoas que fazem defesa da fé. Mas, como eu estava dizendo, então, muitas vezes, nessas conversas, nesses confrontos doutrinários, eu me via numa situação um pouco com dificuldade de mostrar para essas pessoas, e muitos deles eram sinceros, versículos e passagens bíblicas que falavam sobre a questão da divindade do Senhor Jesus. Então, eu gostaria que agora, se você desejar também de me acompanhar, de te auxiliar, porque eu tive que fazer esse trabalho de ir para as Escrituras e fazer como os bereanos, e pesquisar e examinar, e ver com mais cuidado, com mais, como que eu diria a palavra, com mais interesse, me fugiu aqui a palavra agora, mas de uma maneira mais específica, era essa palavra que eu queria achar, de uma maneira mais específica, passagens que dissessem claramente sobre a divindade do Senhor Jesus, além de João capítulo 1, que é uma das mais claras, porque essa passagem, na Bíblia Testemunha de Jeová, já havia sido, então, adulterada.
não faz parte das melhores traduções, aliás, que mais se aproximam dos originais. Essa tradução, como foi feita pela Igreja Testemunha de Jeová, ela saiu do sentido das melhores traduções, não é o que as melhores traduções mostram. Então, aí eu comecei a pesquisar alguns textos. Eu gostaria de te auxiliar hoje, se você desejar, anotar passagens bíblicas que falam claramente que o Senhor Jesus, ele é Deus. Então, nós falamos sobre João 1:1, você pode anotar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, fala claramente, nas principais versões que nós temos, nas principais traduções, nós vamos ver claramente essa afirmação sobre a divindade de Jesus. Romanos, capítulo 9, versículo 5. Eu quero fazer algumas leituras para te ajudar, para que você tenha de uma maneira bem clara para você mesmo, para a sua fé pessoal, e se tiver algum tipo também de situação que você precise mostrar para alguém sobre a divindade de Jesus, isso fica muito claro para você. Romanos 9, 5. Eu quero ler alguns textos para te auxiliar. Está escrito o seguinte, são passagens bíblicas, nós já falamos algumas já nas ministrações anteriores que falam sobre o Senhor Jesus no Velho Testamento, mostrando Jesus em algum momento da eternidade, mostrando a sua divindade. Agora nós vamos mostrar algumas outras passagens bíblicas que dizem respeito à divindade de Jesus, e enfatizando até mesmo o momento que Jesus esteve aqui também como Deus encarnado, como homem. Romanos 9, versículo 5, diz assim, deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, esse versículo aqui é muito forte também. Romanos 9, 5 está falando que Jesus, deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito. Deus com letra maiúscula, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, Romanos 9, 5 é a passagem que você pode anotar. Uma outra passagem muito forte sobre a divindade é 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16, eu não sei como está escrito na sua Bíblia, mas algumas versões, e a melhor tradução desse texto, ele tem, segundo o texto majoritário são manuscritos, como o próprio nome fala, onde existe o maior número de manuscritos que existem hoje em dia. Eles são datados mais ou menos desde o quinto século, por volta de 1300, 1400. Os chamados textos majoritários são a maioria, e nesses manuscritos majoritários, todas as versões que vieram dos manuscritos majoritários trazem a palavra em 1 Timóteo 3,16. Eu não sei como está a sua tradução, mas na minha tradução, na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, 1 Timóteo 3,16, está escrito o seguinte, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Na versão atualizada minha, está escrito assim, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A melhor tradução, a tradução que mais se aproxima do original, segundo os textos, os manuscritos majoritários, e segundo as traduções mais fidedignas, aonde que está escrito aquele, você deve ler Deus. Deus é a melhor tradução. Então, na verdade, olha só, nós deveríamos ler assim, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Qual que é o mistério? O mistério é que Deus foi manifestado na carne.
Então, a palavra, onde está escrito aquele, leia-se Deus. Então, o fato de Deus ter se manifestado na carne é a pessoa do Senhor Jesus e é uma afirmação muito forte da divindade do Senhor Jesus. Eu não sei se alguém tem a tradução Deus foi manifestado na carne, mas essa é a melhor tradução e é uma das traduções que mais enfatizam a divindade do Senhor Jesus e até mesmo explica o versículo anterior, porque fala que grande é o mistério. Qual que é o mistério? O mistério é Deus ter se manifestado na carne. Então, quando se coloca a melhor tradução, Deus foi manifestado na carne, você entende de uma maneira muito forte que realmente o Senhor Jesus era Deus que se manifestou de uma maneira humana. E esse é o mistério, porque foi um grande mistério mesmo o fato de Jesus ter vivido aqui na Terra como homem e como Deus. Porque nós falamos na ministração anterior também que alguns anos, alguns séculos, foi mais ou menos um século depois, por volta do ano 400 e pouco, primeiro foi o concílio de Nicéia, depois o concílio de Constantinopla, se não me falha a memória, depois veio o concílio de Éfeso e depois o concílio de Calcedônia. No concílio de Calcedônia também, que nós vamos ver futuramente, foi também houve também controvérsia, e no concílio de Calcedônia a controvérsia foi em relação à natureza do Senhor Jesus. E no concílio de Calcedônia, por volta de 450 e pouco, se não me falha a memória, foi também discutido sobre a questão do fato de Jesus ter tido a natureza humana na sua encarnação e a natureza divina. Jesus, ele foi, no concílio de Calcedônia também, foi escrito um credo, e nesse credo foi discutido basicamente de uma maneira mais generalizada a questão da humanidade, da divindade do Senhor Jesus, das suas duas naturezas, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na Terra como homem, ou na sua encarnação, habitou nele 100% da natureza divina e 100% da natureza humana. Então, ele não deixou de ser Deus e ele foi 100% humano. Então, na sua humanidade, na sua encarnação, Jesus, então, ele se esvaziou, que nós falamos na última ministração, como está escrito lá em Filipenses, a sua kenosis, porque a palavra grega para esvaziamento é kenosis, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Então, Jesus, quando estava aqui na Terra, ele não agiu, ele não viveu, embora ele fosse Deus, mas ele, como diz lá em Filipenses, subsistindo na forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou e se fez servo, assumindo a forma humana. Então, houve um esvaziamento em relação às suas prerrogativas divinas, ainda que ele não deixou de ser Deus, porque quem é Deus não pode deixar de ser Deus. Mas ele se esvaziou, porque quando ele estava aqui na Terra, ele não foi onipotente, nem onisciente, nem onipresente, porque ele precisava vencer como homem, para que a justiça divina se cumprisse. Isso nós já enfatizamos um pouco na última ministração. Mas, pois bem, antes de nós adentrarmos um pouco mais desses textos que falam sobre isso que nós estamos falando agora, nós estamos dizendo, então, que lá em 1 Timóteo 3,16, fala que foi um mistério Deus ter se feito carne. Por isso que eu entrei nessa questão que falei agora um pouco atrás. Então, 1 Timóteo 3,16 dá uma ênfase muito grande também à humanidade, aliás, à divindade de Jesus. 2 Pedro 1,1, se você que está anotando também, é um texto muito forte. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor.
o versículo no capítulo 2, no versículo 1, a ênfase é mais forte do que esse texto. Diz assim, ó: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, eu estou lendo 2 Pedro 2:1, entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Então, aqui Pedro está chamando o Senhor Jesus de soberano Senhor, que é um título também de divindade. Depois, se nós formos para Tito 2,13, Epístola de Paulo a Tito, Tito 2,13, é uma passagem também muito forte sobre a divindade do Senhor Jesus. Isso é tudo importante você anotar, porque para suas próprias convicções, como eu disse, para qualquer debate com alguém. Tito 2,13 diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Esse texto talvez seja um dos mais fortes que afirmam a divindade de Jesus. Paulo diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ou seja, nesse verso, Paulo não faz nenhuma distinção. Ele chama Jesus de grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Hebreus capítulo 1 também, nós já lemos em ministrações passadas, nas últimas lives, que são textos muito fortes também, que mostram sobre também a divindade do Senhor Jesus. Todo o capítulo 1 de Hebreus fala de uma maneira muito forte sobre a divindade de Jesus. Filipenses 2,6, nós lemos também já, que fala sobre o esvaziamento do Senhor Jesus, que ele existia, ele subsistia na forma de Deus e se esvaziou. 1 João 5,20 também fala sobre a divindade de Jesus. 1 João 5,20 diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, esse é um outro texto também muito claro sobre a divindade de Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Na ministração passada também nós lemos em Colossenses 1, do 15 ao 20. Colossenses 1, do 15 ao 20. Para quem está anotando, é um outro texto também que fala de uma maneira muito veemente sobre a divindade do Senhor Jesus. Eu quero ler esse último texto. Colossenses 1, do 15 ao 20. Esse texto nós já havíamos lido também na ministração passada, eu vou ler rapidamente. Diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, é um outro texto também muito forte em relação à divindade de Cristo. E aí, para a gente ganhar tempo, se você quiser anotar, só a título de anotação, você pode ler também Apocalipse 1,8, que fala sobre, se o Gilberto quiser ir anotando esses versículos, falam claramente sobre a divindade de Cristo. Apocalipse 1,17,
Apocalipse 19, 16, Apocalipse 22, 13, Isaías 9, 6 e Miqueias 5, 2. São várias passagens que mostram sobre a divindade do Senhor Jesus e que nós, como seguidores, como discípulos do Senhor Jesus, nós precisamos ter de uma maneira muito clara e muito veemente nas nossas convicções cristãs. Então, eu só queria fazer uma pequena pausa e deixar em aberto se até aqui alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, porque Fernando, caso você queira falar alguma coisa, nós estamos dando abertura agora, do contrário, nós vamos prosseguir. Oi, Gilberto. só queria confirmar com você os últimos versículos que você falou. Eu consegui anotar até Apocalipse 1:17. Apocalipse 19, 16, Apocalipse 22, 13, Volta lá um pouquinho. Isaías 9, 6, Apocalipse Miqueias, 19. Apocalipse 19, 16, Tá, Apocalipse 22, 13, só um pouquinho. são vários versículos, se a gente fosse ler todos aqui, não daria tempo, não teríamos tempo. Depois você pode ler na sua casa. Isaías 9, 6, Miqueias... Apocalipse só um pouquinho, porque como eu estou digitando aqui no YouTube, eu tenho que sempre Tá, colocar na frase aqui. Apocalipse, depois a última é 19, 16, 21, o quê? 22, 13, 22, 13. é, Isaías 9, 6, que fala que um menino nos nasceu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Pai da Só um pouquinho. eternidade, Deus forte. E Miqueias Isaías, 5, 2. Isaías 9, 6. E Miqueias 5, 2. É muito importante a gente ter esses textos bem claros, bem definidos, porque muitas vezes, como eu disse, nós somos confrontados, porque essa questão da divindade de Jesus foi alvo de muita controvérsia, como eu tenho dito, desde o início da idade dos tempos bíblicos, dos tempos dos primeiros séculos. E muitas pessoas levantaram muitas controvérsias acerca da natureza de Jesus, da divindade de Jesus. Inclusive, eu já disse isso aqui no passado, desde os primeiros apóstolos, os chamados, o apóstolo João, Paulo, eles tiveram que escrever muitas coisas já nas suas epístolas, falando sobre a divindade de Jesus e a pessoa de Jesus, porque eles travaram eles travaram, como que eu posso dizer, uma situação muito difícil com os chamados gnósticos, um verdadeiro debate com o gnosticismo. A palavra gnose quer dizer conhecimento. E os gnósticos, desde os primeiros séculos, desde a época do apóstolo Paulo, eles já enfatizavam muito. O gnosticismo era como se fosse uma filosofia, e tem vários aspectos dentro do gnosticismo. Um dos aspectos do gnosticismo é que eles ensinavam que a carne era má. Então, a carne sendo má, Jesus não poderia ter vindo em carne. E isso foi um dos debates muito sérios que a igreja cristã, a igreja do primeiro século, ela travou. Inclusive, se você observar as epístolas do apóstolo João, uma das declarações que João faz na sua epístola é que Jesus veio em carne. Ele teve que enfatizar isso, porque isso já era uma tese, já era uma controvérsia muito forte levantada pelo gnosticismo, pelos gnósticos. Então, você vê na epístola de João, muitas vezes a gente não para refletir, ou a gente não nota isso porque não está escrito que ele estava defendendo contra o gnosticismo, mas, na verdade, era uma ênfase que João estava dando. Paulo também enfatiza muito a questão de Jesus ter vindo em carne, porque o gnosticismo ensinava isso, que a matéria era má
E se a matéria era má, Jesus não poderia ter vindo em carne. Por isso que no próprio também credo de Nicéia, no escrito dos bispos que foram, eles fazem menção também a isso. O fato de Jesus ter vindo em carne, ter sido homem. Porque já era uma outra controvérsia que havia desde os primeiros séculos também, a questão do gnosticismo. Então, muitos ataques em relação à pessoa do Senhor Jesus, muitas controvérsias, muitas heresias tiveram que ser debeladas, tiveram que ser, como que fala, ter sido feita uma apologia muito forte, porque muitos ensinos heréticos foram feitos em relação à pessoa do Senhor Jesus. E para que houvesse uma ortodoxia, para que fosse mantida, então, a pureza doutrinária, daquilo que foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus, pelos apóstolos, foi algo muito custoso durante todos os séculos da idade cristã. Então, se você quiser comentar alguma coisa, alguém quiser fazer algum comentário, eu quero deixar um tempo aqui agora, em aberto. Fernando, só o pessoal, se quiser, vai poder falar aí. Qualquer coisa, fale comigo aqui no chat. Tem o chat aqui do Zoom, tá bom? E quem tiver também pelo YouTube, pode falar pelo chat ao vivo lá, colocando tua dúvida, tua pergunta. Só me reporte aí o último texto lá de Miqueias. Miqueias 5:2. Ok. Não, algo interessante, né? A gente precisa entender que cristologia, o estudo da pessoa de Jesus, é algo muito importante, porque quando você desqualifica, quando você, de uma maneira equivocada, você distorce uma coisa tão importante como essa doutrina cristologia, ou esse tema, não é? Esse estudo específico, você entra em situações muito sérias dentro dos dogmas aí, né, do arcabouço aí teológico e baseado aí na igreja primeiro século e tudo aquilo que a gente vê dos apóstolos, que eles deixaram escrito para nós e o que eles enfrentavam naquela época. E nós, diante do que vivemos hoje, também enfrentamos heresias, doutrinas falsas, falsos mestres. E um dos pontos que muitas vezes nós precisamos, como apologistas, né, nesse sentido, a Bíblia se faz como essa apologia, no sentido da defesa dos princípios elementares da fé e do credo cristão. Então, hoje em dia você ouve muito do unicismo. Sim. Talvez o Fernando poderia falar também um pouquinho sobre isso, porque várias situações que são base aí do cristianismo, muitas vezes hoje, em muitas linhas doutrinárias, acabam distorcendo, porque você mexe numa situação, você mexe em todo o arcabouço ali da doutrina básica da fé cristã. Então, é a mesma coisa como você disse, se você tira a divindade de Cristo, ou se você tira a humanidade de Cristo, você já corrompe o sacrifício perfeito que Cristo trouxe. Porém, ele sendo Deus 100%, se esvaziou, como diz lá o texto, né? Não usurpou ser igual a Deus, mas se tornando servo, e ainda serviu a todos nós. E depois teve a sua morte de cruz. E foi o sacrifício perfeito de um homem que, na dependência de Deus, aí na questão da humanidade dele, dependendo, né, daquele relacionamento com o Pai, ele pagou o preço como um justo, porque na Bíblia fala que não haveria um justo sequer. Mas ele sendo esse pelo qual nós somos justificados pelo sacrifício perfeito dele na cruz. Seria mais isso. Se alguém mais tiver, pelo Zoom aqui está tudo tranquilo. Aqui no chat do YouTube também está tudo tranquilo, Fernando.
Quanto tempo que a gente ainda tem ainda, Gilberto? Eu estou sem aqui, eu não Nós já coloquei um... estamos a 1 hora e 4 minutos. Talvez o que mais uns 10 minutos, uma coisa assim, Isso, poderia falar. podemos sim. Então, só queria enfatizar, o Gilberto falou sobre o unicismo, foram tantas as questões heréticas e controvérsias, havia momento que muitas pessoas, no início dos séculos, tentavam tirar, então, a divindade de Jesus, havia outros momentos que as pessoas diziam, não, tudo está em Jesus. Aí o unicismo já dizia que tudo era em Cristo, inclusive o batismo, por exemplo, quando Jesus nos deixa lá em Mateus 28 a fórmula batismal, que nós deveríamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os unicistas já creem que todas as coisas estão em Jesus e que é só um Deus e que não há a pessoa do Pai nem a pessoa do Espírito Santo. Então, já foi outra confusão que foi feita. Quando no Concílio de Calcedônia foi discutido, então, essa questão das duas naturezas de Jesus, que Jesus foi 100% e é 100% Deus e 100% homem, inclusive a gente precisa entender que Jesus agora, na sua ressurreição, Jesus continua tendo como que uma aparência humana, como que se ele tivesse levado também alguma coisa do humano, embora ele seja Deus na eternidade. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso também um pouco na frente. Mas interessante que no Concílio de Calcedônia houve também a discussão de dizerem que, em algum momento do concílio, foi discutido isso também, que na verdade, Jesus só tinha uma natureza. Então, houve pessoas que disseram também que, na verdade, são tantas as discussões, tantas as controvérsias, tantas as heresias. Houve o chamado sabelianismo, montanismo, um homem chamado Montano. Foram tantos os donatismo, um homem chamado Donato. Tantas coisas que nós poderíamos ficar aqui um bom tempo dizendo de controvérsias e de pessoas que levantaram heresias. E uma delas foi essa, que Jesus não era Deus, então, quando não tendia para um lado, tendia para o outro. Então, quando não diziam que Jesus era inferior, havia outras pessoas que chegaram a dizer não, que Jesus só tinha uma natureza, só a natureza humana. Outros disseram, não, só tem a natureza divina. Então, foram tantas as heresias, tantas as controvérsias, que durante esses períodos da igreja foram tendo que ser, como que fala, requeridos ou se buscasse concílios onde se reunisse os principais líderes cristãos da época para dissolver essas questões. Então, e muitas vezes, mesmo os concílios sendo realizados, por exemplo, no concílio de Nicéia, sempre houve aqueles que não aceitaram o que foi definido ali naquele credo. E o próprio Ário continuou depois exercendo uma influência muito forte sobre Constantino para que, na verdade, aquela verdade não fosse firmada. Então, durante toda a história da igreja, a gente vai ver a chamada guerra doutrinária e os chamados apologistas, que são as pessoas que fazem defesa da fé, muitas vezes dando a própria vida para que a pureza doutrinária, a pureza ortodoxa fosse conservada e chegasse até nós a verdade segundo as Escrituras. E nós ensinamos, veja como que é uma coisa interessante, gente, nós ficamos aqui nas aulas anteriores um bom tempo, alguns meses, ensinando sobre hermenêutica e exegese. E só para terminar hoje a nossa fala, por exemplo, Ário, quando ele começou a ensinar sobre a dúvida e a controvérsia que Jesus não era Deus, ele fez baseado, depois eu vou, na próxima ministração, falar um pouco sobre isso, baseado em 2 versículos, principalmente. Ário pegou um texto lá de João, quando Jesus disse, o Pai é maior do que eu, e pegou o texto também lá de Colossenses, quando fala que Jesus é o primogênito.
Então, eles, sem entender, pegando textos isolados, porque a Bíblia é muito clara sobre a divindade de Jesus, por isso a importância da hermenêutica e da exegese, que nós ficamos aqui batendo alguns meses aqui passados, falando sobre a importância de nós interpretarmos a Bíblia, e passamos mais ou menos 15, 16 ou 17 princípios de hermenêutica, justamente para que nós evitemos equívocos doutrinários. E o que Ário fez? Ário pegou versículos isolados, não entendendo a humanidade de Jesus, e começou a ensinar, então, que Jesus não era Deus, que Jesus era uma criatura. O próprio termo primogênito ele tem um outro sentido no grego. Então, se ele tivesse entendido um pouco mais de hermenêutica e de exegese, não iria incorrer nesses erros teológicos que gerou um cisma tão grande na igreja cristã. Então, aí o que aconteceu? Aí depois veio Alexandre, que era o bispo da cidade de Alexandria, e Atanásio, que foi um dos principais defensores da questão da divindade de Cristo, da Trindade. Então, Atanásio foi um verdadeiro guerreiro, ele foi um leão na defesa da fé. E Atanásio ele não pôde votar porque ele só era presbítero, ele não era bispo. Mas ele foi a principal voz no concílio de Nicéia, defendendo, então, a divindade de Cristo. O que Atanásio fez? Ele pega o outro versículo de João, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. E pega também o Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas, na verdade, versículos pequenos, porque nós vimos nas Escrituras que tem muito mais passagens bíblicas que mostram a divindade de Cristo. Inclusive, aqui em Miqueias, o que está escrito, e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha um outro versículo que fala da pré-encarnação, de antes de Jesus se encarnar, mas dizendo que aquele menino que iria nascer, Jesus, que os seus dias são desde os dias da eternidade, mostrando a sua divindade, que Jesus nunca foi criado. Então, o que nós estamos dizendo? Que versículos que, às vezes, tirados sem um entendimento, sem entender a humanidade, por isso que nós temos dito aqui que é muito importante, quando nós estudamos sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entendemos o antes da encarnação, entendemos a encarnação e depois da encarnação. Por que Jesus disse que o Pai é maior do que eu? Por que Jesus disse que acerca da hora, Mateus capítulo 24, acerca da hora e daquele dia, falando sobre o dia da sua parousia, da sua vinda, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio filho, a não ser o pai. Por que Jesus disse isso aqui? Porque estava aqui como homem. E como homem, ele havia se esvaziado dos seus atributos, das suas prerrogativas divinas. Jesus não estava aqui como alguém onisciente. Então, esse é um mistério. Por isso que Paulo fala que esse é um mistério. Deus ter se feito homem, carne. Então, ele se esvaziou. E aí as pessoas, então, pegam textos como esse e muitas vezes, então, querem diminuir ou querem torcer e se tornam heréticos. Porque depois do próprio livro de João, no Evangelho de João, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então, se ele e o Pai é um ponto muito forte da divindade. Eu quero, então, terminar por aqui hoje, nosso tempo já está avançado. Na próxima ministração, nós vamos entrar em alguns textos chaves que a gente precisa, então, discutir de uma maneira um pouco mais clara, para a gente entender melhor, então, sobre o que nós temos falado. Passar a palavra para o Gilberto. Ok. Muito bom. Me veio também, Fernando, aquele texto quando Jesus é chamado de Emanuel, Sim, Deus conosco, sim. É um né? outro texto fortíssimo. Então nós precisamos entender que são
muitos textos, muitos, né? E acredito que nós não citamos todos aqui, citamos alguns, né? E só para terminar, você que talvez vai ver esse vídeo depois, esse estudo que está ali no nosso canal do YouTube, tudo isso que nós temos feito aqui como pregadores de Bereia se baseia num texto que nós precisamos aprender com esse termo aí, ou com esse povo. Está lá em Atos 17, capítulo 17, o versículo 10 e 11, principalmente o 11. Olha só que interessante. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E ali, chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então é interessante que os crentes de Bereia, numa outra tradução fala que eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, aqui também fala sobre isso, examinavam para saber se Paulo e Silas, o que eles estavam ensinando, estava de acordo com as Escrituras, estavam de acordo com a doutrina elementar, a doutrina dos apóstolos. Então é interessante que a nossa proposta aqui, né, na nossa conferência semanal, normalmente a gente se reúne na terça às 7h30, no sábado às 7h30, é para estudos das Escrituras, porque a gente hoje ouve muita coisa, muita teologia misturada, um sincretismo religioso, é tanta coisa, é tanta doutrina, é tanto versículo isolado e fazendo doutrinas totalmente fora de contexto para outros pretextos, e a gente está fazendo esse estudo. Se você acompanhar aí no nosso canal, como o pastor Fernando já disse, temos muitas e muitas horas de estudo falando sobre hermenêutica, exegese e tantos outros princípios que você poderá acompanhar conosco. Então hoje nós vamos estar ficando por aqui, agradecer aí pastor Fernando, o pessoal que está participando com a gente. Mais uma vez eu te peço que você possa compartilhar, esse é um conhecimento de estudo bíblico, que é importante você compartilhar com irmãos, né? E você pode dar o seu like, você pode se inscrever no canal, acionar o sininho, que daí cada vez que a gente colocar um novo estudo ou continuação do tema que estamos abordando, você vai ser acionado e aí você não vai perder a continuidade, tá bom? Temos estudos lá sobre escatologia, tempos em tempos a gente está soltando ali, né, em partes, para que você possa acompanhar todo esse processo, tá bom? Então, muito obrigado, que Deus te abençoe e vamos prosseguindo aí no nosso alvo de aprendermos nas Escrituras sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, a doutrina elementares aí da fé cristã, para que a gente possa sempre olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, e nós precisamos perseverar a cada dia, porque a vinda dele, provavelmente, conforme nós temos estudado aí, está próxima, né? E na verdade, cada vez mais próxima estará, né? Se for nessa geração, se não for, o importante é que estejamos prontos, guardando a nossa fé, combatendo o bom combate, né? E que todo dia possamos completar nossa carreira, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe daqui um minuto, daqui um segundo. Se tivermos que enfrentarmos a eternidade, temos que estar preparados. Se for daqui a algum tempo, temos que estar preparados. Então, todos os dias, assim como o nosso Deus renova as suas misericórdias, são renovadas todas as manhãs, todo dia nós precisamos estar plenos e convictos que estamos aguardando a sua vinda. E como aguardamos a sua vinda? Com o coração singeloso, com o coração voltado para o coração de Deus, para os princípios de Deus que estão aí na palavra. E Deus não mudou, os princípios de Deus não mudaram. Os homens mudam,
Os nossos corações continuam sendo aqueles corações enganosos, que se a gente não vigiar e orar e não realmente buscar ter quebrantamento, humildade, ter um espírito ensinável, nós somos sujeitos a todo erro. Então é a palavra de Deus que ele possa alcançar, que ela possa alcançar os nossos corações e que o Espírito Santo nos conduza acerca de toda a verdade. Tá bom? Deus abençoe. Pastor Fernando. Sábado, né? Se nós... Sábado, se Deus quiser, vamos estar aí 7h30. Você pode também acompanhar no canal lá do YouTube. Um abraço a todos. Enfatizando que, na verdade, nós temos estudado muitos temas que têm até um contexto teológico. Então, tem sido ministrações de estudo. Lógico que nós não conseguimos nunca ter como que fala, uma estrutura de um seminário, mas muitos assuntos são assuntos a nível de teologia. Então, que Deus possa abençoar cada um, e essa é a nossa proposta, ensinar a palavra de Deus da maior clareza e de uma maneira mais correta possível. Deus abençoe a todos. Ok. Um abraço, então. Deus abençoe e até a nossa próxima live. Tchau. Um abraço a todos.